Recentemente eu comprei o primeiro volume de Berserk em mídia física, e isso foi o gatilho inicial para eu ter a ideia para esse vídeo. Berserk é uma das minhas obras favoritas e o meu mangá favorito, então eu tava esperando por um momento perfeito para fazer esse vídeo. E agora com esse gatilho eu decidi tomar a iniciativa e trazer para o canal o porquê você deve ler Berserk. Berserk é uma série de mangá escrita por Kentaro Miura, que é simplesmente um desenhista excelente. O trabalho que ele faz em Berserk é simplesmente incrível. E o Kentaro Miura ganhou todo o meu respeito simplesmente quando eu comecei a ler Berserk, que eu vi o nível de trabalho que ele tem, cada detalhamento que ele coloca no mangá é uma coisa simplesmente sensacional, é de outro mundo. E, mano, a história é muito boa, a história de Berserk é muito boa e muito bem feita. O Kentaro Miura acabou morrendo, mas a sua obra ainda continua sendo lançada porque voltou do hiato recentemente, após um amigo do autor, que sabia do final da história, decidir dar continuidade ao projeto do autor. E, mano, sem meme, o Kentaro Miura foi sensacional como escritor. Ele era incrível. Berserk se passa num mundo medieval e sombrio, que conta a história de Guts. Guts. Vocês vão ouvir falar bastante desse nome aqui no canal. Basicamente eu vou falar sobre os motivos por que você deve ler Berserk. Eu não vou contar a história em si, porque vai ter vídeos futuramente no canal só para cada arco de Berserk, porque é simplesmente uma obra que eu adoro muito e eu quero contar detalhadamente para vocês. Guts, só para vocês terem uma noção de quão boa é a história, o Guts, o protagonista, na infância dele, ele passou por diversos problemas e muito trauma, muito trauma. É até difícil de explicar tudo o que ele passou, porque foi bem horrível. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Bem, eu não sei se eu citei isso, mas Berserk é uma história bem voltada para o público mais adulto. Ela não é uma história muito infantil, porque tem muita coisa muito pesada. O que a gente pode citar da história do Guts é que ele nasceu literalmente no corpo de uma mulher enforcada e foi adotado por uma prostituta. Depois ele foi criado pelo líder de um bando chamado Gambino, e o Gambino literalmente vendeu o Guts na infância pra um cara... eu não sei como é que eu posso dizer isso, mas o cara basicamente comprou o Guts pra abusar dele. E depois o Guts foi lá e matou esse cara. Então o Guts ele é bem... Enfim, ele desde a infância era mercenário. O próprio pai depois disso tentou matar ele, né, o pai adotivo dele, mas ele conseguiu se defender e assim acabou sem querer matando o Gambino. No momento que ele matou o Gambino, simplesmente todo mundo no bando do Gambino achou que o Guts era só um traidor e todo mundo ficou muito puto. Então o Guts teve que fugir correndo e assim sobreviver por conta própria. Isso é basicamente um pouquinho da história do Guts. Mais pra frente ele encontra o Griffith e assim ele se junta ao bando do Falcão. Não vou contar muito sobre porque vai ter vídeo mais pra isso, como eu disse. Só saibam que o Griffith não é o que parece que ele é. Ele é bem mais filho da mãe do que isso. Berserk é uma história simplesmente incrível e eu recomendo para todo mundo ler, desde que você não tenha problemas com essas coisas mais pesadas, porque é realmente muito pesado. A arte de Berserk é simplesmente impecável, a história também tem uma narrativa muito boa, ela é muito bem contada, e o Guts é simplesmente um protagonista muito cativante. O Griffith, ele é um bom vilão. Assim, inicialmente quando eu comecei a ler Berserk, eu era muito fã do Griffith, mas mais pra frente eu acabei, sabe, né, ele faz umas coisas bem terríveis. Também vale a pena citar a história do Griffith, que é bem boa.
Ele era uma criança nascida plebeia. Desde a infância, o Griffith queria ser um rei. E ele literalmente decidiu fazer de tudo para conseguir esse objetivo. Ele recebeu uma coisa chamada Berlit. O dele é o Berlit vermelho, por sinal. O Berlit, originalmente a gente não sabe para que serve. É só tipo uma pedra com um rosto, assim, umas coisas estranhas. Mais pra frente a gente descobre que o Berlit é muito importante para a história, mas eu não vou dar spoiler disso, para quem quiser ler, né? O Griffith, ele vai tão fundo no sonho dele de se tornar um rei, que ele literalmente faz de tudo. Inclusive, eu não vou citar isso aqui no canal, mas enfim, ele faz bastante coisas aí para conseguir o objetivo dele. Um certo dia, o Griffith disse que um amigo para ele é outra pessoa que também busca o sonho, alguém que é de igual para igual com ele. E o Guts, ouvindo isso, decide aí sim por conta própria trilhar a própria jornada, porque até aquele momento da história ele simplesmente estava seguindo o Griffith para realizar o sonho do Griffith, mas o Guts percebeu que ele tem que realizar o próprio sonho, e isso é uma coisa muito legal do mangá. Enfim, depois de vários acontecimentos, o Griffith acaba se tornando o que a gente chama de Fento no Eclipse. Eu vou contar mais sobre isso no vídeo de resumão de Berserk. Mas quando ele vira o Fento, ele simplesmente fica absurdamente quebrado. E é muito louco tudo o que acontece. E muito desesperador também, eu diria. É desesperador principalmente ver o Guts naquela situação. Enfim, Berserk vai de tipo um romance pra desespero, sangue e morte. É muita loucura. O mangá de Berserk mostra um mundo muito violento, que trata de temas muito sérios. Estupro, violência, prostituição, entre muitos outros. E isso não tira a qualidade dele, pelo contrário, só aumenta. Então eu acho que entre os mangás ele tem um diferencial muito grande, simplesmente por ter já essa parte de muita violência em excesso. Também tem a questão onde o protagonista não é 100% bonzinho. Ele tem muitos momentos que ele faz coisas muito ruins para se sobressair, e o vilão parece um herói e depois a gente vê que ele é bem mau e assim vai indo. Então tem muito o que pensar sobre, né, todo o assunto do mangá. Ele foge muito do clichê. Tipo, é praticamente imprevisível o que vai acontecer no final de um arco ou de outro, porque ele não segue nenhum tipo de linha linear que nem outros mangás, por exemplo, o Shonen segue. Com uma qualidade incrível de desenho, quase impecável, também uma história muito boa, muito bem feita, com um protagonista cativante e um vilão bem babaca, o que é parte do vilão. Eu acho que dá pra considerar Berserk uma das melhores obras que tem, se não, no meu caso, é o meu mangá favorito, porque é sensacional e é muito bom, e eu recomendo pra todo mundo dar uma lida em Berserk, pelo menos tentar dar uma chance. De qualquer jeito, como eu disse, eu vou fazer uma série inteira sobre todos os arcos de Berserk pra vocês. Por sinal, uma observação aqui pro canal: semana que vem vai sair resumão da parte 2 de Jojo. Quem tá aguardando tá aí, tá no caminho. Enfim, tem filmes e animações de Berserk que alguns até que são bons em algumas partes, só que nada se compara àquela arte do mangá, que é simplesmente ótima. Então, de verdade, eu recomendo a todo mundo que dê uma lida, tá? Se vocês não quiserem uma coisa tão pesada assim, talvez não seja tão bom ir a fundo em Berserk, mas sem dúvidas Berserk é uma obra-prima. Bem, eu só queria falar um pouco sobre isso. Eu queria pegar um vídeo aqui no canal para conversar sobre essa obra que eu gosto tanto. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Deixem em comentário do que vocês querem de ideias para próximos vídeos. É isso. Valeu, falou e fui. 何千何万という敵味方の中で唯一お前だけは俺に夢を忘れさせた。